Vamos compartilhar. E vamos apresentar. História, período napoleônico, isso aqui é para amanhã, essa aqui. Pronto. Idade moderna. Idade moderna. E lá vamos nós. Correção de exercícios Enem, História Geral, caderno de revisão. Tema 3, História Moderna, tá? O primeiro exercício nos diz o seguinte. O garfo muito grande com 2 dentes, que era usado para servir as carnes aos convidados, é antigo, mas não o garfo individual. O garfo individual, é mais recente, né? Porque as pessoas comiam mesmo era com a mão e geralmente uma faca. Mais ou menos do século XVI. Difundiu-se a partir de Veneza e da Itália em geral, mas com lentidão. O seu uso só foi generalizado no século XVIII, por volta de 1750. Então, durante a Idade Moderna, né, pessoal? Uma mosca aqui que eu quero matar, sabe? 1750. Portanto, durante a Idade Moderna. Uma mosca. No processo de transição para a modernidade, o uso do garfo relaciona-se à construção de hábitos sociais, né? Principalmente hábitos de higiene, hábitos ligados aí ao comportamento à mesa, né? Que servem também, é bom que se diga, como uma forma de distinção social, né? Então, comer de garfo, saber usar garfo e faca, saber usar todos os garfos e todas as facas, né? Todos os copos, copo disso, copo daquilo, até hoje é extremamente útil para você se diferenciar dos outros através da etiqueta, tá? Então, no período do absolutismo, até para que haja essa diferenciação entre os que sabem comer e os que não sabem. Segundo exercício, diz o seguinte, texto 1. A centralização econômica, olha, está dando características do mercantilismo aqui, ó. A centralização econômica, o protecionismo, quer dizer, deixar as mercadorias estrangeiras mais caras, o governo intervir pesadamente na economia, a expansão ultramarina, a formação dos impérios coloniais para ampliar o espaço das burguesias nacionais, engrandeceram o Estado, embora beneficiasse, sei lá o que é isso aqui, sem a burguesia incipiente. Muito bem, Perry Anderson. As interferências, agora aqui já é o Adam Smith, né? Já vai falar sobre liberalismo. As interferências da legislação restringem a operação benéfica da lei natural, o justnaturalismo, a autorregulação do mercado, né? O Adam Smith é um liberal. Então aqui talvez caiba uma observação para nós, né? Deixa eu fixar aqui, ó. Esse primeiro texto nos apresenta características do mercantilismo, né? Então, esse primeiro texto está apresentando características para nós do sistema mercantilista. Lembra? Mercantilismo. O mercantilismo
Muito bem, vamos voltar então. Vamos voltar aqui a apresentar. Essa internet tá um saco, hein? Putz, essa semana a internet tá judiando. O que será, hein? Será que é por causa do Amapá? Bem, então eu estou apresentando aqui as características, né, do... Oi, peraí. As características do mercantilismo. João Vitor Stapfeld, pode falar. João Vitor, você levantou a mão. Ah, tá. Não tem problema. Muito bem. Então, aqui as características, né, do mercantilismo, as mais importantes delas, naturalmente, tá? A definição de mercantilismo, de mercantilismo e as modalidades, né? Uma outra modalidade aqui, ó, o comercialismo, que é lá da Holanda, né? Baseado no transporte de mercadorias entre as colônias e a metrópole e vice-versa. O mercantilismo de plantation, que os portugueses criaram aqui no Brasil, baseado, então, nos latifúndios, né? São até hoje uma das nossas grandes chagas sociais, os latifúndios, tá? Então vejam aí quantas formas, né? O cameralismo, lá na Alemanha, baseado na formação de um mercado comum para ampliação desse mesmo mercado, iniciando lá pelas regiões do rio Reno. Então essas aqui são as características do mercantilismo que também é chamado de capitalismo comercial, né? Ele beneficia principalmente o Estado Nacional, ele beneficia sobretudo o Estado Nacional e a burguesia comercial, tá? A burguesia comercial. Muito bem. Então, essa aqui, ó, seria, vamos dizer assim, a nossa lousa lá na escola, né? De mercantilismo, tá? Pois bem, já o texto número 2, o texto do Adam Smith, nos remete ao liberalismo, né? Ele tem uma posição contrária à postura do Perry Anderson aqui, né? Ele é antimercantilista, tá? Esse cara aqui, ó, o Adam Smith, no seu livro A Riqueza das Nações, ele será um liberal, tá? Cadê ele aqui? Então ele vai no sentido inverso do, do mercantilismo, né? Ele é absolutamente liberal, né? Ele acredita no chamado justnaturalismo, tá? Na regulação natural do próprio mercado. Bem, entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções associadas a cada um dos textos confrontam-se respectivamente. Então, gente, de novo, né? Vamos lembrar. Vamos lembrar aqui, ó, que esse texto aqui do Adam Smith, o texto 2, ele é um defensor do liberalismo. Aí eu preciso escrever isso em algum lugar, que não sobrou muito lugar. Ó, aqui, pronto. Né? Então, ele é contra a intervenção do Estado. Ele acredita no poder de autorregulação, no poder de autorregulação da economia, da lei de oferta e procura, tá? Quanto menos Estado, mais liberdade, essas coisas, tá bom? Já o primeiro texto nos fala sobre monopólios, intervenção, etc. Bem, e daí? Valorização do pacto colonial, combate à livre iniciativa? Não necessariamente, né? O liberalismo é a favor da livre iniciativa. Defesa dos monopólios régios, sim. Apoio à livre concorrência, sim. Né? Lembrando que livre concorrência é fundamental para o capitalismo, né, gente? Ó,
Livre concorrência é alguma coisa que é fundamental. Por que a livre concorrência é importante? Porque ela garante qualidade e garante preço menor, tá? Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Você tira o aspecto concorrência do capitalismo, ele se torna o pior sistema que existe, tá? Inclusive, se você pensar bem, quando o capitalismo, enquanto sistema, não teve mais concorrência do socialismo lá da União Soviética, virou essa tragédia que está hoje em dia. Bem, vamos para o exercício número 2, então, alternativa B nessa daí, né? E agora vamos para o exercício número 2. O aparecimento da máquina movida a vapor foi o nascimento do sistema fabril em grande escala, representando um aumento tremendo na produção, abrindo caminho na direção dos lucros, resultado do aumento da procura. Eram forças abrindo um novo mundo. Léo Huberman, né, no seu clássico História da Riqueza do Homem, ele nos fala então sobre a primeira, né? Vamos deixar isso claro também, né? Primeira Revolução Industrial, que inaugura uma nova fase do capitalismo, né? Que é a fase do capitalismo industrial, né? Em dia nós vivemos a fase do capitalismo financeiro, tá? E a primeira etapa foi a do capitalismo comercial. Aqui nós já estamos na fase do capitalismo industrial. Muito bem. A máquina a vapor é o grande símbolo, né, desse processo. O texto número 2 diz: os edifícios das fábricas adaptavam-se mal à concentração de numerosa mão de obra reunida para longos dias de trabalho numa situação árdua e insalubre. O trabalho nas fábricas destruiu o sistema doméstico de produção. Homens, mulheres e crianças deixavam os lugares onde moravam para trabalhar em diferentes fábricas. Aqui também ele está falando muito claramente sobre uma mudança daquilo que nós chamamos, então, de sociedade industrial, né? Sociedade industrial, que lança o famoso espaço fábrica. Primeira vez na história que nós temos lugar com matérias-primas, tá? Trabalhadores, máquinas e ferramentas, né? Meios de produção, fontes de energia, tudo reunido no mesmo lugar, facilitando o controle da produção por um determinado grupo, alienando o trabalhador das suas capacidades laborais, né? De controle sobre a própria produção, tá? Então, isso aqui, ó, o espaço fábrica garante o controle, né? Garante o controle. Hoje em dia, as formas de controle são mais sutis, né? Elas não precisam mais ser tão evidentes, tá? Bem, então vamos ver aqui o que ele nos pergunta. As estratégias empregadas pelos textos para abordar o impacto da Revolução Industrial sobre a sociedade que se industrializavam são, primeiro, acentuar inovações tecnológicas, evidente, né? Na primeira aqui, ó, ele está nos falando sobre máquina a vapor, cadê? Ó, máquina a vapor do James Watt, não é isso? Né? Abrindo caminho, resultando da procura, força do novo mundo. E, segundo, priorizar mudanças no mundo do trabalho, né? O espaço fábrica, a criação do espaço fábrica no lugar do sistema doméstico. Então, nós passamos da etapa da manufatura para a etapa da maquinofatura, né? Maquinofatura, tá? E antes da manufatura, vocês se lembram, né? Havia o artesanato. Mas, professor, não sumiu o artesanato? Não, e nem a maquinofatura. Nem a manufatura, desculpa, tá? Esses sistemas, eles vão se complementando para que haja, no final de tudo, a acumulação capitalista. Ok?
Hoje em dia nós estamos voltando, na verdade, para o trabalho em casa, né? Home office é isso. O redeslocamento para a periferia do sistema, enquanto trabalhadores, do modo de produção. Questão 4, dos custos da produção. Os pesquisadores que trabalham com sociedades indígenas, isso aqui é uma questão sobre historiografia, ó. Sociedades indígenas, como é que você vai fazer para resgatar a história de uma sociedade que não tem escrita? Isso aqui é um problema sério, porque aqui tem muita imaginação no negócio, né? Tem muita afetividade, não tem objetividade, tá? Centram sua atenção em documentos de tipo jurídico-administrativo, visitas, testamentos, processos, ou em relações e informes, e tem deixado em segundo plano as crônicas, que são os textos, digamos, opinativos, né, sobre as pessoas. Eles procuram, então, já que é para buscar fontes escritas de caráter, digamos, mais frio, mais científico, se é possível dizer isso, tá? Mais inócuas, para dali poder tirar informação verdadeira. Quando as utilizam, dão maior importância àquelas que foram escritas primeiro e que têm caráter menos teórico e intelectualizado, por acharem que estas podem oferecer informações menos deformadas. Por quê? Menos emotivas, né? Contrariamos esse posicionamento, pois as crônicas são importantes fontes etnográficas, fontes para identificar o comportamento de uma determinada cultura. Isso aqui, gente, é ferramenta, etnografia, né? Cadê ela? Volta aqui. Etnografia é coisa da antropologia, e vocês já sabem, né? Vocês já estão cansados de saber que a antropologia, que estuda a cultura, basicamente ela estuda e serve de apoio à história, né? Então, a etnografia serve de apoio também aos escritos históricos, tá? Então, é importante que vocês não percam essa concepção de vista, né? Sobretudo quando você leva em conta a chamada nova história, a história dos derrotados, a história das minorias, né? A chamada escola francesa de história, que sai lá na Revue des Annales, tá? Com Marc Ferrot, aqueles caras todos. Independentemente de serem contemporâneas ao momento da conquista ou de terem sido redigidas em período posterior. O fato de seus autores serem verdadeiros humanistas ou pouco letrados não desvaloriza o conteúdo das crônicas. Então aqui você tem duas visões das crônicas, né? Aquelas que querem uma visão em que a crônica é negativa, porque é subjetiva, e outra que consideram os autores das crônicas como humanistas, que também conheciam ferramentas de análise cultural e podiam escrever sobre isso, né? Bem, as fontes valorizadas no texto são relevantes para a reconstrução da história das sociedades pré-colombianas, né? Então, as sociedades americanas, antes da chegada dos europeus para explorar aqui, tá? Porque relativizam registros oficiais, né? Relativizam registros oficiais. Consideram também a memória oral, a memória dos cronistas, né? Diários, livros de receita, enfim, fontes históricas diversas para reconstruir o passado dessas sociedades. Questão número 1. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor, a expressão e o sentimento. Nicolau Sevicenko falando sobre o renascimento, né? Muito bem. Ele está nos falando do quê? O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística,
marcada pela constante relação entre a ciência e a arte. É preciso que vocês lembrem que o Renascimento não é apenas um renascimento de caráter artístico. Nós falamos em diversos renascimentos, né, pessoal? Ó, lembra? Quando a gente fala em renascimento, é o renascimento artístico, é o renascimento científico, é o renascimento cultural, tá? Então, são vários renascimentos que nós temos aqui. Você pode, talvez, falar até em renascimento literário, né? Dentro desse cultural aí. Então, são vários renascimentos aparecendo. O que é importante lembrar é o que é o renascimento, né? Ó, afir, afirmação estética da burguesia. Afirmação estética da burguesia. Tá bom? É a burguesia passando de classe em si, burguesia, passando de uma classe apenas em si para uma classe para si. Tá bom? De classe em si, a classe para si. Muito bem. Então é isso que acontece, tá bom? Por isso, a união entre ciência e arte, mas sempre com, digamos assim, objetivos ligados ao lucro, né? Objetivos ligados à consolidação da burguesia, certo? Aliás, o período que nós chamamos de Idade Moderna, é bom que se diga, né? É o período de afirmação da burguesia, né? Ó, a Idade Moderna é o período de afirmação da burguesia. Ela vai moldando o mundo, né? Essa afirmação se dá sob o aspecto estético, vocês se lembram, com o Renascimento, mas também o aspecto ético ligado à Reforma Protestante. São novas forças surgindo. E também o aspecto teorético, filosófico, com o iluminismo. Tá? Então, essa burguesia está se tornando poderosa, está se moldando e moldando o mundo em volta dela durante a Idade Moderna. Lembra? 1453, 1789, dentro do modelo quadripartido francês de história. Bem, então, avante. Vamos avante. Cadê? Aqui, pronto. Vamos lá. Próxima questão diz o seguinte: o príncipe, Nicolau Maquiavel, hein, o príncipe. O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel. O governante não tem que ligar se o povo fala que ele é cruel ou não. Não deve se incomodar. Se o seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com uns poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros. Está vendo? Com poucos exemplos duros, no fim, ele pode ser mais clemente do que outros, que, por muita piedade, permitem distúrbios que levam ao assassinato e ao roubo. Então é aquela velha máxima maquiavélica de que os fins justificam os meios, sim, mas mais do que isso. Aqui é um conselho, ele está dizendo, faça o mal de uma vez e o bem aos poucos. Por quê, pessoal? A lembrança do mal é permanente. Permanente. E a lembrança do bem é passageira. Tá vendo?
primeiro dia de aula, chega para os alunos, seja duro com os alunos no primeiro dia, no segundo dia, na primeira semana, 20 dias, um bimestre sendo duro, nota baixa, exigências, e aí os alunos se acomodam, ficam calminhos e você pode ser bonzinho com eles durante todo o ensino médio. Tá? É assim que funciona. Agora, se você faz ao contrário, se você é bonzinho no primeiro dia de aula, na primeira semana, no primeiro bimestre, você não controla mais a sala, você não faz mais nada. No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. Então, Maquiavel já é um dos teóricos do absolutismo, né? Então é importante lembrar isso também, né? Os teóricos do absolutismo. Vamos lembrar quais são eles, os mais importantes? Rapidão. Aqui, ó. Teóricos do absolutismo. São eles. Primeiro, um muito importante, Nicola Machiavelli, que escreveu esse livro aí, O Príncipe, né? Em que ele não tem nenhum tipo de consideração. O que interessa para ele é a questão apenas de poder, manter o poder. Outro, o não menos importante, né? Claro que não, Jean Baudin, né? Que nos fala sobre a questão da natureza. É da natureza que alguém mande. Thomas Hobbes, que é um contratualista, com a sua clássica obra que nós já analisamos, o Leviatã, né? Temos também aquele que agora eu esqueci o nome do desgraçado, que fala sobre a política segundo as Sagradas Escrituras, né? A política segundo as Sagradas Escrituras. Daqui a pouco eu lembro o nome dele, tá? Então, diz que o poder é a teoria do direito divino dos reis, tá? Daqui a pouco eu lembro o nome dele aqui. Deixa eu pôr uma interrogação aqui. Muito bem. Então, esses são os caras aí que tentam, digamos, teorizar sobre o poder do rei e a legitimação do poder absolutista, tá? Quem que é esse daqui da teoria do direito divino dos reis mesmo? Cacete, esqueci o nome dele, hein? Que sacanagem. Bom, vamos lá. Então, a conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. Lembrando que, para Maquiavel, a moral do príncipe é uma moral relativa, né, pessoal? Tá? Ó, moral relativa, o relativismo moral. A moral que serve a um objetivo, serve a um propósito. No caso, é o propósito de manter o poder, tá? Muito bem. Daqui a pouco eu lembro esse cara aqui, que é engraçado que ele é o primeirão de todos, hein? Eu não devia esquecer esse cara. Nossa, será que é o Alzheimer me atingindo? Meu Deus. Deixa eu escrever aqui rapidinho uma coisa. Teóricos do absolutismo. Ai, que coisa, hein? Cadê ele? Thomas Hobbes. Jacques Bossuet. Pronto, apareceu ali. Jacques Bossuet. Estava difícil de eu lembrar esse hoje, hein? Jacques Bossuet. Tá? O padre Jacques Bossuet, com a teoria do direito divino dos reis. O poder do rei não é o poder de um homem, é o poder de Deus. Rebelar-se contra o rei é rebelar-se contra Deus. E o Maquiavel aqui com essa questão da conveniência, né, entre poder tirânico e a moral do príncipe para poder manter o poder, o povo leal e unido. Bem, Francis Drake tratava sua guerra de pirataria contra a Espanha papista, quer dizer, católica, quando roubou as tropas de mulas que levavam o ouro do Peru para o Panamá, graças à cumplicidade da rainha Elizabeth. Então, ele recebia as chamadas cartas de corso, né? Ele era um corsário, era um pirata oficial. Ele reincide e saqueia a costa do Chile e do Peru, antes de regressar pelo Pacífico e depois pelo Índico. Ora, em Ternate ele oferece sua proteção a um sultão revoltado com os portugueses, e assim nasce o primeiro entreposto inglês ultramarino. Começa então, por assim dizer, o Império Colonial Inglês.
Marc Ferrot, em História da Colonização. A tática, então, adotada pela Inglaterra do século XVI, foi o meio encontrado para conseguir algum tipo de riqueza dos territórios americanos, né? Inclusive, os ingleses saquearam também o Recife, saquearam também a cidade de Santos, aqui pertinho da gente. Tá? Então, eles eram piratas mesmo. O Império Inca, que corresponde aos territórios da Bolívia e Peru, chegou a englobar, e também Chile e Argentina, hein, pessoal? Aqui está meio incompleto. Tá? Chegou a englobar enorme contingente populacional. Cusco, a cidade sagrada, era o centro administrativo com uma sociedade fortemente estratificada, quer dizer, hierarquizada, composta de imperador, nobre, sacerdote, funcionário, artesão, camponês, escravos e soldados, que não estão em ordem aí, né, evidentemente. Tá? A religião contava com vários deuses, é o politeísmo. A agricultura era a base da sociedade, o cultivo da batata e o cultivo do milho. A principal característica da sociedade inca era, aqui ó, a impossibilidade de se mudar de extrato social, o que não acontecia com os astecas, tá? Com os astecas dava. Com os incas, não. Os incas só se você passasse a fazer parte da família real, né? De outra forma, você não conseguia essa mudança. É aquilo que vocês já estudaram lá do Max Weber, né, pessoal? Tem 3 formas aí que vocês têm que lembrar. Vamos lembrar? Ó, então, castas, estamentos e classes sociais, né? Então, castas definidas pelo nascimento. Tem aí uma série de proibições e permissões para cada casta para evitar que haja qualquer mudança. Aqui o status, é o prestígio social, tem baixíssima possibilidade de mudança. E aqui a capacidade de consumo. As classes sociais definem-se aí a partir da sua capacidade de consumir. Essa é a divisão social feita pelo sociólogo alemão, que está sempre certo, Max Weber. Aqui, ó, castas, estamentos e classes sociais. No caso dos incas, né, nós tínhamos castas, como tínhamos na Índia, né, até pouco tempo atrás também, e ainda de alguma forma existem lá as castas. O Estado sou eu, né? Luís XVI deve ter dito isso. Rei absolutista Luís XVI. A nação é anterior a tudo, ela é a fonte de tudo. Sua vontade é sempre legal. Na verdade, a nação é a própria lei. A nação é o povo, né? O Abade Seie, respondendo à pergunta o que é o terceiro estado. Quem fala sobre isso é Norbert Elias. Os textos apresentados expressam alteração na relação entre governante e governado na Europa. Da frase atribuída a Luís XIV, eu falei 16, né? Luís XIV, até o pronunciamento de Seillet, representante das classes médias do terceiro Estado francês na Revolução, infere-se uma mudança decorrente do quê? Então, só para uma pequena observação aqui, rápida, tá? Aqui, ó, todo mundo é súdito. Aqui, as pessoas começam a se tornar cidadãos, tá? Súditos. E aqui, cidadãos. Então, é uma mudança importante que nós temos aí. Decorrente da associação entre a vontade popular e a nação, né? Então, é aquela ideia que eu já falei aqui para vocês, talvez um dos nossos grandes pecados, né? Em países civilizados, primeiro você tem o nascimento da nação, e essa nação é que organiza o Estado. No Brasil, ao contrário, você tem o nascimento do Estado, e depois esse Estado vem tentando até hoje criar a nação. Por isso que Estado e nação não se encontram no Brasil, né? Você não se reconhece no seu, você não se reconhece no seu governante, né? Você não se reconhece no partido político, né? Então, esse aqui é o caso brasileiro, que comprovadamente
não está dando certo, né? Comprovadamente não está dando certo. Ao invés de você ter Estado e nação juntos, você tem o Estado contra a nação no Brasil. Depois, próximo exercício. Próximo exercício. O servo pertence à terra e rende frutos ao dono da terra. O operário urbano livre, ao contrário, vende a si mesmo. E, além disso, por partes. Ele vende em leilões de 8, 10, 12, 15 horas de sua vida, dia após dia, a quem melhor pagar, ao proprietário das matérias-primas, dos instrumentos de trabalho e dos meios de produção. Quem está falando, obviamente, é Karl Marx. Karl Marx nos falando sobre esse negócio. Para Karl Marx, nós temos dois grandes grupos, né? O proletariado, tá? Que são os vendedores da força de trabalho, e a burguesia, que é a proprietária dos meios de produção. Tá? Então, esses dois grupos estão sempre em choque. Isso dentro da organização capitalista de produção, né? Porque antes nós tínhamos nobreza e servos, patrícios e escravos, tá? Então, esses aqui são os dois elementos da luta de classes no capitalismo, ok? Burguesia e proletariado. E aí? Ele está perguntando. Está perguntando o seguinte: o texto indica que houve transformação do espaço urbano e rural com a implementação do capitalismo por mudanças técnico-sociais ligadas aí, claro, né, ao crescimento das zonas urbanas para concentrar os trabalhadores despossuídos das possibilidades do seu próprio sustento e novas relações de trabalho, não mais aquelas baseadas no campo, mas sim nas relações operárias, proletárias de produção. Sétima e última, fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, no século XVIII, a Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo. Só que é preciso considerar que o que nós temos aqui é apenas igualdade civil, ou, em tese, nós temos igualdade jurídica, todos são iguais perante a lei. Tá bom. Nós não temos igualdade econômica. Duas coisas diferentes, hein? Tá? Temos igualdade jurídica, não igualdade econômica. E é isso que defende aí o iluminismo, que é, como eu já falei lá atrás, a afirmação teorética, filosófica do modo de vida da burguesia, juntamente com o Renascimento, que é a afirmação estética, juntamente com a Reforma, que é a afirmação ética. O tererê. Muito bem. Vai manter suas anotações à tinta? Não. Muito bom. Então, esses são aí os nossos exercícios de hoje, né? Essa é a nossa aulinha de hoje. Semana que vem, então, na segunda-feira, nós nos encontramos de novo, dessa vez para a nossa prova bimestral de Filosofia e Sociologia, depois Geografia, depois História. Beijinho, beijinho, beijo no seu demanto e até a semana que vem.